Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro, eu sou professor de filosofia e esta é a sétima aula do nosso curso de filosofia. Para quem está seguindo a ordem dos vídeos, talvez a última aula sobre Popper e a teoria da falseabilidade pode ter soado um tanto fora de uma linha temporal. Acabou, como é que eu posso dizer, frustrando uma certa expectativa. Eu comecei falando em termos gerais sobre a filosofia, depois eu passei a falar um pouco de filósofos da modernidade, que no caso representado principalmente pela figura do Hume, e em seguida Hume e Kant. E em seguida eu falei sobre um filósofo dessa era contemporânea, que é o Karl Popper, um filósofo da ciência. A intenção não era causar nenhuma estranheza. Na verdade, o Popper ele é um filósofo interessante, marcante e atual, mas ele tem, dentro da sua teoria da falseabilidade, incorporado argumentos fortemente humeanos, que o que a gente lê em Hume como os limites da experiência, em Popper se tornam o problema da indução. Estudar Popper e a teoria da falseabilidade dentro da filosofia da ciência é uma ótima maneira de você pegar Hume, pegar um filósofo moderno e colocar ele no seu dia a dia. Foi o que eu tentei fazer quando eu falei sobre a vacina do coronavírus e como aquela quarta fase dos testes clínicos representam um teste de falseabilidade. A filosofia, ela não é algo abstrato que a gente pensa, digamos, como as pessoas gostam de falar, uma viagem. É algo presente na vida das pessoas. Então, apresentar Hume logo em seguida Popper foi uma maneira de mostrar para vocês isso, que a filosofia é algo útil. Mas é claro que quando eu comecei a falar sobre filosofia da ciência, eu falei sobre verificacionismo e eu falei sobre a tese da falseabilidade, talvez fique aqui aquele gosto de quero mais, pois a gente não sabe exatamente do que se trata a ciência. Aliás, a gente faz ciência, a gente estuda ciência no ensino médio, estuda ciência na faculdade e a gente, bom, mas o que é de fato ciência? A gente sabe mais ou menos que a ciência dá uma certa certeza, a gente tem que confiar na ciência, eventualmente a ciência erra, mas quais são as bases do pensamento científico? Veja, então essa aula 7 ela vai ser uma primeira parte de um pequeno discurso sobre a ciência, a história da ciência dentro da filosofia, que é algo que não dá para separar propriamente, pois foi a filosofia que pensou as bases da ciência são filosóficas, inclusive das ciências de hoje em dia. Muitas vezes a gente vê algo assim, um movimento de separação absoluta, né? Muitos cientistas gostam de fazer uma espécie de zombaria da filosofia, mas a filosofia foi quem criou a ciência e ninguém pode dizer o contrário, porque existem evidências para isso. Mas afinal de contas, o que a gente entende por ciência? Então, essa série de vídeos, esse é o primeiro vídeo que eu pretendo responder essa e outras perguntas sobre ciência. Aqui no quadro, galera, a gente já pode. Ciência é um termo latino para conhecimento em geral. Não é um termo, digamos, que designava antes um tipo de conhecimento específico. Na verdade, ciência e filosofia na antiguidade era a mesma coisa, e a gente vai ver isso por quê. Para que não haja nenhuma dúvida de que filosofia e ciência já foi a mesma coisa, lembra daquela capinha do livro do livro original do Isaac Newton? Exatamente, esse é o livro onde estavam as leis de Newton. As leis que vocês estudam e estudaram no ensino médio. Está aqui, ó. Antigamente, fazer ciência, ciência rigorosa, ciência do Isaac Newton, ninguém tem dúvida que isso aqui é ciência, era chamado de filosofia natural. Então, filosofia e ciência, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, sempre foi a mesma coisa. Viu? Porque a ciência como a gente conhece hoje, veja, tem essas características aqui. Essas características, porém, elas nem sempre
estiveram presentes no pensamento científico. Na verdade, as bases dela foram construídas durante, digamos, desde o nascimento do conhecimento justificado, dessa revolução filosófica pós-mito. Então, essa noção, por exemplo, de objetividade, né? O conhecimento científico, hoje, a gente sabe que ele não pode depender de uma pessoa. Ele não depende do conhecimento de uma pessoa específica, ele é objetivo, não depende dos seus sentimentos. É nesse sentido que ele é objetivo. Então, aqui o não objetivo o objetivo quer dizer o não subjetivo. Não importa se você está triste ou feliz, se o mundo está em guerra ou não. As leis de Newton, elas continuam valendo e as suas determinações continuam valendo igualmente. Então, nesse sentido, é objetivo. A ciência hoje, a ciência contemporânea, ela é de maneira muito forte ligada com a noção de quantificação, de medida, ou seja, é ligada em grande proporção ao pensamento matemático. Não dá para desvincular hoje em dia, ciência da matemática, dessa noção de medida e proporção, quantificação. A gente vai estudar, não nesse capítulo, no próximo, mas como essa noção matemática foi determinante na criação de uma física newtoniana. A física newtoniana não seria nada, não seria influente como se não fosse essa parte matemática. A ciência também, ela é universalizante. Lembra, a gente tem falado de universalidade o tempo todo, em Hume, em Kant, porque a ciência ela quer explicar o todo e o sempre, e não ficar conformando com várias especificidades, exceções. A ciência engloba o todo, ela quer falar de tudo. As leis de Newton, que sempre vai ser o nosso paradigma, viu? Elas não valem menos na China e não valem menos ontem do que valem hoje, entende? Elas sempre não significa, vejam bem, não significam que as leis, que a ciência não possa passar por uma revisão. O conhecimento científico ele evolui, mas a pretensão é sempre de ser universal, não de explicar coisas de acordo com que os problemas vão aparecendo, entende? O mito tinha esse caráter local. Se vocês se lembrarem da nossa explicação sobre o mito, né? As coisas iam acontecendo e as pessoas iam explicando de acordo. Não, isso foi um Deus que provavelmente ficou irritado. A ciência não é assim. Ela quer ser universalizante, explicar o passado, o todo, sempre. E a ciência, especificamente, ela quer trabalhar com evidências. Se vocês pegarem aqui, lembra que a filosofia tinha justificação? Bom, aqui estão as justificações da ciência. Veja como é coincidente em algumas partes, né? O conhecimento científico não à toa era coincidente com o conhecimento filosófico em um certo período da história, porque assim, muitas das coisas que a ciência contemporânea tem, a filosofia já tinha pensado há muito tempo. Então, é algo assim que às vezes é irritante quando a gente vê digamos, a pretensão de pessoas como agora o falecido Stephen Hawking ou Carl Sagan, porque eles falam assim, a ciência tomou para si os problemas filosóficos. Não! Na verdade, o que os cientistas muitas vezes acham que é uma grande reflexão, a filosofia já tem pensado há 2.000 anos, 2.500 anos, está pensando todo dia. Eles é que não conhecem. E aqui essa parte da justificação, de trabalhar com provas, evidências, isso é uma coisa que a filosofia sempre fez. O conhecimento filosófico ele nasceu já com essa vontade, lembra? Filosofia não é só apenas questionar, quer justificar também. Existem peculiaridades sobre as evidências científicas? Sim. Depois de muita reflexão e muito trabalho, a ciência conseguiu uma certa noção de método. Veja, aqui está envolvido o método, que distingue, de certa forma, da maneira como a filosofia faz. Mas isso não quer dizer que eles sejam pioneiros no tipo de conhecimento que busca evidência. Mas isso é uma característica científica hoje natural.
E óbvio, aqui a ciência é baseado sempre nessa relação de causa e efeito. Não tem ciência sem essa relação aqui. E a gente viu isso, né? Se vocês têm que lembrar, que a causa e efeito para o Hume era um hábito. As nossas relações universais de causa e efeito eram um hábito. Mas para o Kant, era um princípio da razão. Não esqueçam isso, viu? Era um princípio da razão, era uma maneira como a nossa razão conforma os fatos da experiência, as coisas que acontecem na experiência, a gente vai captar e a razão vai organizar nessa maneira aqui, como causa e efeito. Tudo bem, agora a gente sabe mais ou menos, existem outras características aqui, essas são as mais importantes. Tudo bem, você vai me perguntar, professor, e a ciência sempre foi assim? Não, a ciência nem sempre foi configurada assim. Isso é um processo evolutivo que chegou na ciência contemporânea. Como eu falei, ciência, até um tempo atrás, era coincidente com o conhecimento filosófico. E vocês vão lembrar, eu não canso de repetir, que filosofia era uma explicação do mundo, começou como uma explicação do mundo justificada. Então a gente pode dizer sem medo que o berço da ciência moderna, quanto a essa vontade de ser racional, já estava na filosofia antiga, lá nos pré-socráticos. Isso, então, a filosofia e a ciência, elas compartilham nessa noção de que são diferentes da mera opinião. Filosofia, assim como a ciência, não é opinião. A gente quer evidências, né? Agora, tá, de que maneira, você vai me perguntar aqui, né? Nessa época aqui pessoal, eu estou tentando passar para vocês uma perspectiva evolutiva da ciência. Então aqui, essa parte que a gente está falando da ciência, agora enquanto conhecimento, qualquer tipo de conhecimento, então como ciência, como conhecimento filosófico, a gente está falando dessa filosofia antiga. Aquela mesmo que a gente viu nos períodos da filosofia. Lembra? Quem não viu essa parte dos períodos da filosofia, pode voltar, viu? De que maneira? Então, a gente vê assim que nessa parte da ciência como a conhecimento justificado na filosofia antiga é ligada à noção de justificação. Isso nos remete à noção de como essa justificação do conhecimento, né, para que não seja uma mera opinião, ela pode ser adquirida. Então, na filosofia antiga, a gente pode recolher dois tipos de justificação que vocês já conhecem. Uma delas é uma perspectiva do conhecimento racionalista, buscava justificar o conhecimento como algo racional, ou vocês podem colocar nesses termos, dedutivo. Aqui, pessoal, vocês têm que lembrar que o racional, voltando mais uma vez nas aulas passadas, o racional em termos de matemática. Não é algo diferente da matemática que é a perspectiva platonista. Platão não estava preocupado em recolher provas no mundo. Platão ele estava pensando em mundo das ideias, em mundo das formas, né? Não era essa noção, digamos, humeana da coisa, de ficar investigando no mundo e ver o que vai dar. Platão, assim como Popper, veja como Popper toma muitas lições da filosofia antiga, né? Assim como Popper, o Platão ele achava que o conhecimento de verdade, a justificação efetiva das coisas, inclusive do conhecimento naquela época antiga, lembra-se que era ciência,
era dado apenas por esse tipo de conhecimento, conhecimento matemático. Essa concepção, eu já falei, chegou em Popper e chegou também em Galileu. Galileu chegou a dizer que o livro do mundo, essa frase é célebre, né? Ele diz que o livro do mundo está escrito em caracteres matemáticos. Ou seja, logo aquele que quer ler o mundo, né, tudo que está lá fora, ele precisa saber matemática. E eu já falei para vocês aqui que Platão também tinha na escola dele aquela placa que dizia que aquele que não for matemático não entra aqui. Então, a justificação, esse modo racionalista da justificação do conhecimento, já existia naquela época, em Platão. E chegou até Popper. Então, uma espécie de justificação que é vigente ainda. Observem, pessoal, como as bases de uma das características da ciência contemporânea é precisamente a parte da quantificação. Então, o espírito matemático, ele estava já em Platão, embora, digamos, para chegar no nível do Isaac Newton, outros desenvolvimentos da própria matemática precisaram ser feitos, coisas que vocês estão estudando hoje. Então, mas a raiz da ideia do método científico contemporâneo já estava aqui. Outra forma, na antiguidade, de justificar os conhecimentos, vocês conhecem também, quem está assistindo os vídeos na ordem, era o método da experiência, personificado na pessoa do Aristóteles. Aristóteles, quando ele queria estudar as coisas do mundo, ele achava, ele diz nas suas obras, que a maneira correta de se fazer, você pode adquirir conhecimento pela observação também. A obra aristotélica, vamos colocar aqui, pessoal. A obra aristotélica, ela é de fato muito ampla. Pouca gente sabe, mas a obra do Aristóteles envolve grandes trabalhos. Na verdade, é uma obra extensa de taxonomia. Ou seja, o que é taxonomia? É a classificação, identificação e classificação dos bichos, né? Essa noção, por exemplo, de gênero de animal, de espécie, isso tudo já tinha sido criado por Aristóteles, que era um grande classificador dos animais. Isso é uma curiosidade, pouca gente sabe, mas além de curioso, uma evidência de que o Aristóteles ele era uma pessoa que confiava no empírico como um método de conhecimento justificado. Para ele, a experiência era um método legítimo de justificação do conhecimento, diferente de Platão, que apostava no método, simplesmente no método dedutivo matemático. Então, essa diferença, assim, vocês não devem demorar muito para perceber que essa rivalidade entre racionalistas e empiristas, né? Experiência aqui a gente pode colocar em termos, claro, sempre, né? De empírico. Essa rivalidade ela persistiu e ainda persiste até hoje na história da filosofia. Nesse caso aqui, o que eu estou explicando para vocês é como a ciência antiga, era permeada por esse debate. Outra coisa que o Aristóteles fez de maneira pioneira, ele percebia. O Aristóteles ele pode ser visto assim como um grande filósofo que estudou a mudança. Quando eu digo a mudança, para o Aristóteles era algo tão básico quanto eu percebo, por exemplo, que essa caneta aqui ela ela tem uma certa rigidez e ela tem um certo peso, e se eu botar ela no fogo, ela vai encolher.
e vai mudar de peso e vai sair fumaça. Quando eu estou falando da mudança para Aristóteles, eu estou falando desse tipo de mudança. Essa mudança, pessoal, foi o que essa percepção da mudança, veja, percepção, a experiência da mudança fez o Aristóteles ser um dos pioneiros, um grande teórico dessa relação que a gente tem falado durante as últimas 3 aulas, da relação de causa e efeito. Aristóteles é o pensador primeiro dessa noção de causa e efeito. Ele percebeu como uma coisa estava em um estágio de determinada forma e na outra maneira mudou. E ele era um estudioso. Peraí, o que ocasionou isso? Então, tudo tem uma causa? Então, toda causa, então, ela tem um efeito? Qual é a primeira causa? Isso eram perguntas que o Aristóteles fazia com frequência. Vejam, pessoal, como só estudando esse período antigo, a gente já conseguiu verificar diversos elementos que tem na ciência moderna, né? Por exemplo, a matemática, a observação, aqui está as evidências, né, que a gente viu no pensamento científico contemporâneo. Aqui a gente tem a relação de causa e efeito, lembra que está em Popper, que está em Hume, que está em Kant, e, claro, está na ciência contemporânea. Só estudando os tipos de justificação de conhecimento na ciência antiga, a ciência antes de Isaac Newton. Então, o que a gente está vendo aqui é que realmente a filosofia ela sempre esteve à frente nos debates sobre conhecimento que hoje a gente chama de científico e tem muita certeza, mas a filosofia sempre esteve preocupada com isso. Uma coisa, na verdade, esse agora, pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção. Uma diferença que a gente vai ver que é marcante era que esse conhecimento, eu vou colocar conhecimento / ciência antiga, uma diferença básica era que esse conhecimento era contemplativo teórico. O que eu quero dizer com um conhecimento contemplativo ou teórico? Quer dizer que a ciência da época do Aristóteles, a ciência da época de Platão, não era uma ciência feita para a criação, por exemplo, de tecnologias. Era uma ciência feita apenas por adquirir o conhecimento, como se fosse uma espécie de fim em si mesmo. A ciência no mundo antigo, ela não tinha esse objetivo de fazer dinheiro. Para eles existiam outros métodos, né? Por exemplo, a guerra, existia a escravidão. O povo, os gregos em especial, eles buscavam o conhecimento simplesmente pela busca do conhecimento. Então a ciência antiga, ela não tinha outro fim, a não ser esse fim contemplativo teórico, de conhecer o mundo exterior, né? Esse é um ponto que eu quero que vocês guardem de maneira muito séria, porque é um ponto que diferencia, que vai diferenciar a ciência que vai vir depois, e a gente vai falar nas próximas aulas. Em particular, claro, a tecnologia, entendam aqui tecnologia como uma espécie de dominação do mundo natural. A ciência antiga não tinha nenhuma vontade de dominação do mundo natural, né? Veja, isso é muito fácil de concluir, né? Porque Platão, por exemplo, né, o que era o da justificação racional do conhecimento, racionalista, né? Ele não tinha pretensão nenhuma e nem gostava das coisas do que ele chamava mundo empírico, das coisas desse mundo aqui. Para ele, o conhecimento era você chegar o mais perto possível do mundo das formas.
Não tinha fundamento nenhum você ficar modificando esse mundo real, esse mundo empírico, que era um mundo feito simplesmente de enganação e de mentira, né? Lembrem-se, para quem tem dúvida de um pensamento platônico, lembre-se do mito da caverna. O mito da caverna diz isso muito claramente. O homem não precisa ficar se preocupando com aquele mundo das sombras, né? A intenção dele é se livrar daquilo e atingir o mundo das formas. O mundo das formas é o conhecimento. Então, a ciência do mundo antigo, ela tinha essa direção de obter o conhecimento por obter o conhecimento de uma maneira contemplativa. Outro ponto importante desse período antigo da filosofia era que não poderíamos, aqui nesse período antigo da filosofia, nós não poderíamos falar em ramos do conhecimento, ou como a gente conhece hoje, ramos da ciência. Toda a filosofia, todo o conhecimento era uma espécie de conhecimento, ou era filosofia da natureza. Esse aqui é um ponto importante de se falar, ou o que é sinônimo, a gente tem concordado, de ciência da natureza. O que é, pessoal? Natureza aqui nesse caso é tudo que é exterior ao homem. Como os gregos, natureza é uma palavra de origem latina, os gregos designavam essa parte exterior ao homem simplesmente como physis. Isso é outro ponto importante de lembrar, porque isso aqui, na verdade, você não precisa muito para ter isso aqui como uma verdade. Basta lembrar, né, que o Newton, que era um grande divisor de águas no mundo da ciência, né, na verdade, o precursor de uma revolução da própria noção de filosofia da ciência ou conhecimento científico, escreveu a obra dele, não custa lembrar, eu mostrei para vocês, de filosofia da natureza, que era ciência. Então, naquela época não fazia sentido, por exemplo, você falar em ciências humanas. Por quê? Porque ciência, conhecimento, era esse estudo do mundo, conhecimento do mundo exterior. Era esse que era o mistério para o homem. E era isso que ele estava interessado em estudar. Isso aqui não é diferente de dizer, pessoal, esse tudo que é exterior, de cosmologia. Lembrem-se que era uma coisa que os pré-socráticos faziam muito, né? Ou a metafísica. Fazer física e metafísica era algo que tinha uma certa proximidade. Fazer filosofia natural, fazer ciência da natureza e fazer cosmologia metafísica eram coisas que tinham uma certa proximidade. Quando que isso aqui vai mudar? Essa parte só muda com o advento da filosofia ou da ciência. Isso aqui só passa a mudar na ciência moderna, precisamente com a revolução científica que começou com o Isaac Newton. Então, a gente já começa a ver aqui um certo traço de distinção, né? A gente viu primeiro como que o conhecimento antigo ajudou, digamos, deu algumas bases para a ciência contemporânea. Mas, observando certas coisas, a gente já começa a ver uns traços de distinção que aparecem na modernidade, com Isaac Newton, né? Outra observação importante da ciência antiga, né, ou como a gente tem falado, ciência da natureza aqui, uma observação importante, vocês devem estar se perguntando, peraí, a gente já vai pular dos gregos antigos para o Isaac Newton e a filosofia medieval. Vocês vão lembrar, períodos da filosofia tinha filosofia medieval. O que a gente pode dizer deles? Bom, a filosofia medieval não avançou muito nessa parte do conhecimento da física, além do que os gregos foram. Vocês devem se lembrar que a filosofia
filosofia medieval era mais preocupado em conciliar a fé cristã com a filosofia. Então não fez grandes avanços num pensamento sobre o conhecimento em si, o conhecimento do mundo exterior, o conhecimento da física. Lembrem-se, se é para ficar mais fácil, lembre-se sempre que a filosofia moderna é centrada na figura de Deus. Então não teve grandes avanços aqui, nessa parte específica. Então, pessoal, essa era o que eu queria falar sobre o conhecimento científico na antiguidade. Então, o que vocês precisam guardar? De certa forma, algumas características do pensamento científico contemporâneo, né, que estão aqui, já estavam, de certa forma, no pensamento antigo. Apesar disso, o conhecimento na antiguidade era um conhecimento contemplativo. Era um conhecimento, vocês vão ver aqui, que não permitia ramos, era um conhecimento ligado a essa noção de filosofia da natureza, da physis apenas. Então, a ciência moderna, ela mudou. E claro, a filosofia era ligada com essa noção de metafísica, de cosmologia. Isso é algo que a ciência moderna também mudou. A gente vai ver então na próxima aula as características da filosofia moderna que dão um traço distintivo para isso. Então, por enquanto é só e a gente se vê na próxima.